A equipe econômica do governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas deste ano. A expectativa justamente era de um contingenciamento e bloqueio de 10 bilhões. O resultado que nós tivemos, 31 bilhões e 300 milhões de reais. Os bloqueios efetivos na casa dos 10 bilhões e 600 milhões. Vamos conversar agora com Rafaela Vitória para termos uma dimensão do que foi apresentado pelo governo e como estão as contas públicas. Rafaela, seja bem-vinda. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. No final das contas, surpresa com essa divulgação, os bloqueios vieram próximo dos 10 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o valor exato anunciado pelo governo, mas também tivemos linha de crédito extraordinário de 12 bilhões, contingenciamentos de 20. Como recebe este relatório, que é o primeiro de 2025, infelizmente, porque tivemos vários atrasos na votação do orçamento. Rafaela. Sim, lembrando, né, esse é um relatório bimestral, é o primeiro relatório do ano em geral, ele sai no dia 22 de março. Esse ano a gente teve a aprovação do orçamento bem próximo dessa data, e o Tesouro não tinha como fazer essa avaliação, o orçamento tinha acabado de ser aprovado. Então esse foi o primeiro relatório do ano. Ele traz, ele incorpora no relatório também várias das medidas que foram aprovadas em dezembro, e que a gente ainda tinha pouca clareza do seu impacto, tanto ali principalmente pelo lado das despesas. Então também a gente consegue ver com uma visão mais clara do que foi o impacto daquelas medidas junto com a aprovação final do orçamento que foi em março. Então a gente está começando o ano agora do ponto de vista orçamentário, efetivamente em maio. O relatório trouxe essa surpresa do contingenciamento acima do esperado. Acho que esse foi o ponto positivo. 30 bi, né, entre contingenciamento e bloqueio, é um número maior do que a gente tinha de expectativa aqui. O mercado também esperava algo ali mais próximo de 15 bi. Então, esse foi um número que foi bem recebido pelo mercado. A gente viu as reações iniciais. E de fato é um ponto positivo. E por trás, né, desse número, a gente também avalia de maneira positiva uma transparência um pouco maior na avaliação do governo, começando já nesse primeiro relatório, né, no relatório começo de ano, né, estamos em maio, mas sim, no seu primeiro relatório o governo já foi mais realista, ele não está esperando chegar lá no segundo semestre para fazer bloqueio e contingenciamento, ele já faz isso desde já, com uma visão mais realista de tanto das despesas quanto das receitas, né? Então, o governo reavaliou para baixo as receitas, a gente viu aí pela entrevista, a gente não sabe exatamente, né, se ele tem ali já a nova proposta de imposto, que ele também não confirmou, não, vamos aguardar, mas de todo modo, ele já tirou ali, principalmente a questão da desoneração da folha, acho que é a principal revisão de receita ali também, e alguma coisa ligada a petróleo, a premissa para petróleo foi um pouco mais branda. Mas eu diria que a grande surpresa negativa do relatório continua sendo o crescimento das despesas. A gente não vê um bom controle ali do gasto fiscal. É bom que o governo mostra isso desde já, então ele colocou essa situação ali no papel, mas não é uma situação boa. Perfeito. Inclusive, em números, aqui a receita primária foi revisada em 31 bilhões para baixo. Então, a receita esperada lá no orçamento, quando foi aprovada a LOA, era de 2 trilhões, 930 bilhões, foi 31 bilhões de corte nessa receita esperada. E para as despesas primárias, um reajuste para cima de 25 bilhões e 800 milhões. Então a gente viu cada uma puxando para um lado, ou seja, todas para o campo mais negativo da coisa. Aqui que acabou surpreendendo o governo em relação às despesas. Benefícios previdenciários, o crescimento das despesas com a Previdência Social, os subsídios e subvenções e também até o programa Proagro, e aí eles incluem o Plano Safra nessa história, e os benefícios de prestação continuada. O Fernando Haddad ele destaca dois destes pontos como principais preocupações: Previdência Social e BPC, Rafaela. Sim, acho que o mercado já vinha criticando a lei orçamentária lá atrás por conta dessas subestimações de receita de um lado, e superestimação, ao contrário, superestimação de receita de um lado e subestimação de despesa obrigatória por outro. Então, o governo fez uma correção
que o mercado praticamente já tinha nas suas contas. No nosso caso especificamente, surpreendeu um crescimento até maior do que a gente esperava para as despesas com previdência. Se a gente olhar o primeiro trimestre do ano, o que teve de crescimento das despesas com previdência não foi tão significativo, não projetava essa alta para 1,32 bi, que foi a revisão, o número de mal era 1,15 bi, a gente tinha uma estimativa aqui mais próxima de 1,20 bi, então tem um gasto a mais ali que a gente ainda não viu. Acho que tem um pouco de relação com a notícia essa semana das filas, né, do INSS, então tem um pouco de atraso na concessão de alguns benefícios, por conta de operações ali de peritos, etc., lá na Previdência, então provavelmente a gente vai ver uma aceleração desses gastos nos próximos meses. Então o governo fez uma estimativa um pouco maior de previdência. Eu acho que está aí o grande problema do atual arcabouço. Quando a gente mede essa nova avaliação de despesa, assim, o contingenciamento, né? Ele vai contingenciar 20, provavelmente tem um pouco de empossamento, deve ficar até um pouco abaixo desses 2,415, mas quando a gente olha esse valor em relação ao ano passado, a gente observa um crescimento que está acima de cerca de 4% além da inflação. Então, um crescimento bem superior ao crescimento não só da receita, mas do próprio limite do arcabouço de 2,5. O arcabouço, ele não vale para todas as contas, né? Então, ele cumpre o arcabouço, mas o que a gente vê é que a essência do arcabouço, ela não é cumprida. Então, a gente ainda tem um problema de crescimento acelerado das despesas obrigatórias. Esse ano ele tem espaço para cortar ali nas discricionárias, como ele mostra, a gente sabe que tem um pouco de empossamento, mas a gente tem um problema aí no arcabouço olhando para 2026 e para 2027. Essa conta não para de pé. Atrás da orelha, em referência ao IOF, Rafaela Vitória, o mercado reagiu mal à possibilidade de aumento deste imposto. Só que a gente não tem ideia alguma do que vai ser anunciado pelo Ministério da Fazenda por Fernando Haddad e sua equipe. Está programado para 5 horas da tarde. Até lá a gente vai viver talvez numa suspensão, numa talvez apreensão do que pode vir por aí. Essa pode ser uma das alternativas que o Ministério da Fazenda e a equipe econômica encontraram para conseguir equilibrar as contas. Fernando Haddad diz que faz parte deste pequeno pacote de ajustes e que tem mais medida a vir por aí, faltando só a aprovação do presidente Lula. Sim, lembrando que pelo lado da receita, o governo tem pouca manobra para aumentar a arrecadação dentro do próprio ano. Então, o rol de medidas que ele pode lançar para melhorar a arrecadação dentro do próprio ano é mais limitado, e aí se especula que o IOF seja uma delas. Vamos aguardar mais detalhes, mas de todo modo, mais arrecadação, né, significa um custo maior para as empresas, para as famílias. Isso tende a ser repassado, no caso do IOF, para o custo de crédito, assim como o aumento de outros impostos. A gente já viu no passado, né, aumento de alíquota de imposto de importação, por exemplo. Isso recai também sempre sobre as famílias que pagam esse custo. Então, existe ainda uma necessidade de continuar crescendo a arrecadação para cobrir esse aumento de gastos, como eu comentei. O governo fecha o relatório com uma estimativa de déficit próxima de 100 bi. Então, o mercado não estava muito longe, né, quando estima-se ali, a gente tem mais ou menos um déficit estimado de 80 bi, bate bastante com esse número. Se você tirar o contingenciamento, vai chegar muito próximo desse número. Esse número vai estar dentro da meta. E aí, uma outra crítica ao relatório: o governo continua utilizando o piso da banda como meta e não o centro da meta, que seria o mais adequado nesse momento. Então, seria um contingenciamento até um pouco maior para se chegar no centro da meta. Então, faltaria ali mais 31 bi. Obviamente que não existe aí uma força política para um contingenciamento dessa magnitude nesse momento. Tem um espaço para melhorar um pouco, como eu falei, no empossamento, mas a gente vai fechar o ano aí realmente com um déficit próximo de 80 bi, próximo de 0,6 do PIB, ainda longe do desejado ajuste fiscal. No caso, isso contando o pagamento de precatórios, como você mencionava, tem coisas que estão fora da regra fiscal também, né, Rafaela? Sim, ela está fora da regra, mas ela entra na conta, né? Então a gente coloca na conta, porque o que importa para a dívida pública é o déficit total e não o déficit que está na regra ou não está na regra, né? O Tesouro vai ter que emitir dívida para cobrir esse pagamento de precatório, esteja ele na regra ou não. Então o mercado olha isso como um todo.
Mas sim, a gente ainda tem um déficit que não é tão alto quanto já foi no passado, não tem uma aceleração tão grande como a gente já viu no passado, mas ainda assim não é um déficit desprezível. O grande problema do arcabouço ainda está, como eu falei, nesse crescimento de despesas. A gente tem tanto a vinculação de gastos como o aumento do salário mínimo. O ministro Haddad fez uma queixa, né, da inflação, corrigindo o salário mínimo, não só a inflação, mas a gente tem também o próprio reajuste que o governo se propôs a dar no salário mínimo, e isso acarreta num crescimento de várias despesas, não só da Previdência, mas de outros programas sociais. Então, o governo se queixa aí de um problema que ele mesmo criou. A gente está vendo aí o tamanho dessa proposta de reajuste que hoje não cabe no orçamento. Para dar aqui, ele tem que tirar dali, e essa é uma discussão política que a gente precisa fazer de maneira mais estruturada para o longo prazo. Eu queria entender por que preocupa tanto o governo olhar para esta banda de baixo. Fernando Haddad falou durante essa coletiva, Rafaela, que a equipe econômica, o Ministério da Fazenda e também o Ministério do Planejamento vão trabalhar ativamente para entregar em 31 de dezembro deste ano algo próximo do centro da meta. Então, algo próximo do centro da meta, a gente imagina, pelo relatório que foi publicado hoje, ali naquela banda inferior do 0,25% de déficit. Quais são os problemas, já que, pela regra fiscal, este déficit seria permitido ao final deste ano de 2025? Para ele entregar o centro da meta, ele vai precisar conter um pouco mais esse crescimento de gastos, além desse contingenciamento. Existem possibilidades, sim, né? A gente tem visto aí inúmeras denúncias de fraudes e irregularidades nos programas sociais, inclusive recentemente no INSS. Então, parte daquele pente fino, né, que o governo tanto anunciou, se bem implementado, pode contribuir para que a gente tenha um controle desse crescimento de gastos um pouco maior do que se anunciou no relatório. Mas se o governo está revisando para cima hoje, ele acaba mostrando que existe uma limitação também nas próprias medidas de pente fino. Ou ele está sendo mais conservador e preparando aí o terreno para entregar uma surpresa positiva até o final do ano. A gente precisa aguardar. Mas sim, para que ele entregue o centro da meta, ele vai precisar de novas medidas de contenção desse crescimento de gastos em algumas das despesas obrigatórias. Inclusive, eu tenho aqui mais destaques, a gente vai aguardar esta publicação efetiva da nova medida para o IOF, possivelmente com aumento de impostos. A gente não sabe ainda se sobre operações financeiras, por exemplo, operações de crédito, se ainda sobre o câmbio. A gente vai descobrir às 5 horas da tarde, assim que o mercado fechar, por determinação de Fernando Haddad, e sobre os ritos internos do Ministério da Fazenda. Rafaela, obrigado por nos ajudar a entender essa questão, como veio essa publicação do relatório, a surpresa que nós tivemos com o contingenciamento total de mais de 30 bilhões de reais, mas ainda uma indicação de uma perseguição para a banda inferior da meta 0,25% de déficit. Fernando Haddad, inclusive, promete mais medidas, promete que elas estão a caminho, apenas esperando a aprovação do presidente Lula. Sempre bem-vinda à nossa programação e desejo uma ótima tarde e um bom serviço. Obrigada e boa tarde a todos. Agradecido.